Tiago, muito obrigado, cara. O mais legal do teu testemunho foi o finalzinho, quando tu disse que quer que com a aviação Deus te use para o reino ser expandido. Mas tem uma correção que eu preciso fazer. Se tu der uma olhadinha no Google Maps, tu vai ver que Porto Alegre é um bairro de Canoas, tá? Tranquilo. Fica tranquilo. Todo reino tem o seu governante. No nosso caso, o governante é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que os serafins de Isaías, quando com as suas 6 asas, utilizam 2 para voar, 2 para tapar os seus pés e 2 para tapar os seus olhos, cantam dizendo que esse governante é santo, 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 e que a glória dele enche toda a terra. Esse é o nosso governante, o Senhor Jesus. Mas todo reino também tem súditos. E o reino do Senhor tem súditos chamados discípulos de Jesus. Note bem que não são simplesmente conhecedores das Escrituras, não são simplesmente pessoas que têm uma vida ética e moral muito bonita, mas são pessoas conhecidas porque são discípulos de Jesus, discípulos do governante. Colossenses 1,13, você não precisa abrir, mas diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Estávamos num tipo de reino, mas hoje fazemos parte já, ainda não completamente, mas já fazemos parte do reino dos céus, no reino de Jesus. Mas todo reino tem também o seu território. E no nosso caso é um território bem abrangente, e eu diria transcendente. Porque alguns súditos, alguns discípulos ainda moram na terra. E estão espalhados por todo o globo terrestre. Esse território do reino. Mas alguns, mais felizes do que nós, partiram para a parte transcendente do reino, que é o céu. E já habitam essa extensão do território do reino do governante Jesus. Mas todo reino tem também leis civis, éticas, morais. No nosso caso, a nossa lei veio direto do coração de Deus e são as Escrituras sagradas em toda a sua plenitude, Antigo e Novo Testamento, para que nós possamos, como súditos, viver. Mas, infelizmente, todo reino também tem, vamos falar baixinho, opositores. E com a gente não é diferente. Há também opositores em nosso meio e por aí afora. Mas todo reino tem uma coisa muito legal. Todo reino tem muitas histórias para contar. De batalhas, algumas derrotas, muitas vitórias. Muitas histórias para contar. A série que intitula Histórias do Reino, Nossas Histórias, mostra que o reino de Deus é cheio de histórias. Será que as histórias do reino são de fato as nossas histórias? Será que não perdemos o bonde das histórias do reino? O Senhor Jesus afirmava que o reino está ao nosso alcance, como Daniel explicou domingo passado. A expressão está próximo significa estar ao lado, está perto, está ao alcance. Eu posso viver, está ao alcance das minhas mãos. Mas Jesus também desejava que o reino viesse de uma maneira completa, e por isso ele orava dizendo:
venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai. Demonstrando que o reino já está entre nós, mas ele angustiadamente, no sentido bom, desejava que o reino viesse de uma forma completa. O reino era um assunto muito, muito importante para Jesus. Um assunto de extrema importância, eu diria de primeira instância. E várias vezes, quando ele falava com os discípulos, ele falava para os discípulos irem e pregarem o reino de Deus e a sua justiça. De tão importante. E vários encontros que Jesus teve, ele sempre repetia isso. Arrependam-se. Porque o reino dos céus, ou o reino de Deus e a sua justiça estão próximos, está ao nosso alcance. Eu queria pensar junto com vocês hoje sobre 3 grandes blocos. A primeira coisa sobre reino é que coisas sobre o reino já aconteceram no passado, olhar para trás. Eu gostaria também de olhar para o presente e pensar o que tem acontecido em termos de reino. E eu gostaria de sonhar junto com vocês e olhar para o futuro e pensar, e sonhar e orar e desejar aquilo que ainda pode acontecer em termos de reino. Então, eu quero te lembrar que algumas pessoas no passado sublinharam o reino de Deus em suas vidas. Digamos assim. Sublinharam, destacaram e fizeram do reino de Deus um assunto, como Jesus fez, de extrema importância. E eu quero pegar o passado como inspiração e contar a história de uma senhora alemã, luterana, chamada, se é assim que eu aprendi da forma correta que se pronuncia quando estive lá, Eva Winkler, que nasceu em 1866 e morreu em 1930 e cuidou durante muito tempo de pessoas doentes. Então eu recolhi na internet algumas frases da Eva. E ela diz o seguinte: não é importante que a gente seja feliz aos olhos do mundo. Importa fazer a felicidade dos outros. Isso traz a felicidade verdadeira para a gente. Não é importante receber amor das pessoas. Importa o amor de Deus e amar e ser uma bênção para outros. Não é importante receber dos homens. Importante é dar. Não é importante fazer a própria vontade. Importante é negar-se a si mesmo e fazer a vontade de Jesus. Ela continua dizendo que não é importante achar a sua vida. Importa perdê-la e ganhar a vida eterna. Não é importante se temos uma vida longa. Importa mesmo é dar sentido à vida. Não é importante o que os outros pensam e falam de nós. Importa o que somos perante Deus. Também não é importante o que fazemos, mas como e por quê. Não é importante termos muito reconhecimento, ou até mesmo conhecimento. Importa que transformemos o que sabemos em ação. Não é importante o que parecemos, importa o que somos. Não é importante deixar de sofrer. Importa que os sofrimentos nos levem para o alvo. E por fim, não é importante quando morremos, mas importa que estejamos prontos para o encontro com Deus. Eva Winkler realmente entendeu o reino. Isso é o que aconteceu com ela. Essa mulher realmente entendeu o que era o reino e gastou a sua vida cuidando de pessoas.
Mas tem um outro homem chamado, para a ala masculina, não dizer que eu peguei um exemplo feminino de quem entendeu o reino. Tem um exemplo masculino de um homem chamado Charles Studd, inglês, missionário, que nasceu também em 1860. E eu quero destacar uma carta que ele mandou para sua futura esposa, quando nem namorada ela era dele ainda. Diz ele assim para ela em uma carta: a vida que eu posso lhe oferecer não será fácil, nem agradável. Começou bem. Será uma vida repleta de esforço e dificuldades. Se eu não soubesse que a senhorita é uma filha de Deus, eu realmente não pensaria em lhe procurar nem em sonhos. Trata-se de ajudar a combater no exército de Deus, levar uma vida de fé em Deus, de lutar por Ele, firmados na verdade de que nós não temos uma cidade permanente aqui, nem uma morada segura, e assim a gente busca somente o lar eterno. Essa seria a nossa vida, que unicamente o Senhor a dirija. 3 meses depois ela aceitou. Mas Studd passou as últimas horas da sua vida em uma rede, depois de anos e anos, na cabana no Congo, onde ele era missionário. E a sua filha relatou a respeito de Studd o seguinte: papai estava deitado em sua rede, olhando para fora da cabana, sobre os casebres da vizinhança. E ele disse: eu desejaria deixar algo de herança para cada um de vocês. Mas eu entreguei tudo que eu tinha para Jesus já há muito tempo. Isso é o que aconteceu no passado com 2 pessoas. E sabe o que vem à minha memória? Hebreus 11. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno desse homem e dessa mulher. Quantos exemplos, enquanto eu falava, vieram na tua cabeça de pessoas no passado que realmente entenderam o reino? Mas para não dizer que a gente vive só de passado, a gente sai de lá então e voa, Tiago, até o presente. E a gente usa o presente como modelo, já que o passado a gente usa de inspiração. E eu quero falar para vocês sobre a história de um homem chamado Carlos Nomoto, um descendente de japonês, que é atual diretor do Banco Santander em São Paulo, e que eu e o Roger conhecemos num desses congressos teológicos de São Paulo. Esse homem estava palestrando nesse congresso teológico, acerca de como ele tem usado a vida dele e os relacionamentos com a alta sociedade, em termos financeiros mesmo, para levar o amor de Jesus para essas pessoas. Mas notem bem, Carlos Nomoto tem uma agenda muito mais apertada do que qualquer um de nós, quase 100% de certeza que alguém aqui de nós não bate ele. Pode haver alguém aí. Mas ele trabalha muito, viaja muito. E esse homem tem se envolvido em causas humanitárias, mas deixa eu destacar uma cena em si que ele contou para nós. Ele conhece muitos empresários, donos de negócios, pessoas ricas, influentes na sociedade. E através da sua vida ele tem marcado jantas durante a semana, ao longo dos meses, jantas na sua casa, para receber esse pessoal todo, conversar com eles, e ali ao redor da mesa, na sala da sua própria casa, estudar as Escrituras com aqueles que têm interesse, simplesmente através da amizade que ele tem construído. Isso é o que acontece em termos de reino hoje em dia na vida dele. Há também uma mulher, para as mulheres não brigarem comigo sobre o que acontece hoje, chamada Lilian Shimizu, que eu conheci em Atibaia, nutricionista. E por onde ela vai, com um sorriso de orelha a orelha, ela usa a nutrição
e todo o seu conhecimento para ajudar na sociedade, nos seminários, na igreja local, nas organizações, ajudando a organizar a parte de nutrição das instituições que precisam disso e falando sobre o amor de Jesus. E o mundo não é digno dessas pessoas. Hebreus 11 diz que o mundo não é digno dessas pessoas. Não sei se vocês notaram, mas os dois primeiros personagens eram, digamos assim, missionários de tempo integral. E por gosto optei por duas outras pessoas para o que acontece hoje, que não trabalham, digamos assim, para alguma instituição religiosa de tempo integral. Só que o reino é presente na vida desses 4 personagens. Quantos exemplos do presente vêm na tua mente enquanto a gente conversava? Eu lembro de algumas pessoas aqui da nossa comunidade que têm feito isso. Eu queria te convidar para abrir em Mateus 13 e olhar essa pequena passagem comigo. Mateus capítulo 13, porque eu quero olhar com vocês o que acontecerá se a gente entender o reino. Porque a gente já olhou para o que aconteceu, a gente já olhou para o que acontece hoje em dia, mas eu quero olhar para o que acontecerá. E eu quero ter o futuro como alvo. Já que o passado serve de inspiração, o presente de modelo, eu quero olhar para o futuro como alvo, como um objetivo a ser alcançado por nós. Mateus 13, capítulo 13, versículo 44 a 46, as Escrituras Sagradas dizem o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Senta agora e ouve Jesus contar essa parábola. É Ele que está falando. É da boca do Senhor, é do coração do governante do reino. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, sapeca esse homem. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo para ficar com o tesouro escondido. Certo, Jesus pensou, só essa ilustração eles não vão entender, eu vou continuar mais um pouquinho. Versículo 45, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos combinar uma coisa entre nós aqui, que fique só entre nós aqui, em termos de interpretação de parábolas. Não adianta a gente querer encaixar cada desenho, cada figura hoje da parábola que não vai funcionar, vai sair besteira, vai sair problema aí. Não dá para pegar cada elemento e transportar para nós. Mas a gente pode pegar alguns elementos comuns entre elas e importantes. Por exemplo, a pergunta é o que temos em comum. E a primeira coisa em comum nessa parábola é que ambos encontraram algo muito precioso. Muito precioso. A segunda coisa em comum é que ambos venderam tudo o que tinham. E a terceira coisa em comum é que eles compraram e por isso tornaram-se donos desse bem precioso que eles encontraram. Eu penso que há aqui para nós hoje, dando um pulo lá da época de Jesus para nós, há um princípio que aconteceu com esses dois homens que deve acontecer com a gente também. Essa história de Jesus conta, essa ilustração, que esses dois homens eles tiveram um momento de definição de valores. Ou, se você preferir, redefinição de valores. Estavam desfilando pela vida, encontraram um tesouro, encontraram uma pérola, compararam com as coisas que tinham, com seus bens,
e passaram por uma crise de redefinir os seus valores. E eu creio que o que o Senhor deseja para nós hoje de prático, e a oportunidade que Ele deixa para nós é: precisamos redefinir os nossos valores. Precisamos olhar para os bens que nós temos e o bem precioso do reino e fazermos algumas definições sobre isso. Para que assim o mundo não seja digno de nós no futuro. Caso contrário, nós passaremos despercebidos pela história. Note também que o bem precioso se tornou uma prioridade para eles, porque venderam tudo. Prioridade. Em contrapartida, os outros bens tornaram-se secundários. E o Cláudio disse para mim essa semana, enquanto conversávamos sobre isso: você vai precisar explicar que nós não precisamos vender todos os nossos bens e coisas, porque vai ter gente que vai achar que realmente nós vamos precisar vender todas as nossas coisas e vivermos uma teologia, digamos assim, da pobreza. Mas vocês lembram que nós combinamos que nós não íamos aplicar tintim por tintim da parábola, mas íamos pegar o princípio dela. E o princípio é que todas as outras coisas se tornaram secundárias. O coração deles agora estava naquele bem mais precioso. Tu és a porção da minha herança, tu és tudo que eu tenho. Ou seja, quando Jesus fala o reino de Deus é como, Ele gostaria que nós entendêssemos que o reino deve se tornar uma prioridade para nós, a despeito de todas as demais coisas. Não interessa a profissão, não interessa o turno que você trabalha, não interessa o público que você trabalha, tudo deve tornar-se secundário, tudo mesmo. Isso me faz lembrar duas passagens de Mateus 6, você não precisa abrir, porque você conhece bem essa passagem. A primeira fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a segunda diz: onde está o tesouro, ali estará também o teu coração. E essa parábola equaliza perfeitamente com esses textos de Mateus 6. O nosso coração hoje não pode estar em coisas secundárias que nós vamos pensar a respeito um pouco mais para frente. Mas vocês lembram o que aconteceu com Jesus e Nicodemos? Jesus diz para Nicodemos assim, que tem gente que não vê o reino de Deus. Tem gente que vê o reino de Deus, mas tem gente que não vê o reino de Deus. E às vezes eu percebo que nós, como comunidade, nós ficamos pensando, às vezes angustiados, né? Nós olhamos para nós como comunidade, né? E pensamos assim: puxa vida, quantas vezes já me peguei nisso? Eu gostaria de ver mais pessoas comprometidas com o reino. Mas há pessoas que não veem o reino, que não enxergam, que não nasceram de novo. Como eu quero exigir de pessoas que nunca enxergaram o reino, que elas sejam comprometidas? É impossível. É impossível. Essa é uma má notícia que nós temos em termos de reino. Mas tem uma outra má notícia. Aqueles que veem o reino, tem uns que são cegos para o reino, mas aqueles que veem, ou vamos dizer assim, muitos dos que veem, tornam o reino um passatempo e não a sua prioridade. Essa é a outra má notícia que nós temos em termos de reino. Nós ainda enxergamos as outras coisas, bens, famílias, etc., como prioridade, e o reino é passatempo encaixado em algum outro momento, se sobrar um tempo. Lembro de outra passagem. Diante dessa crise, eu lembro daquela passagem que diz: quem amar mais pai, mãe, olha, vamos parar um pouquinho aqui sem programar.
É muito forte isso aqui que Jesus diz. Muito forte. Ele está falando de pessoas. Ele ainda não chegou no fim do versículo em coisas e sonhos e outros bichos mais. Primeiro ele está falando de pessoas. Quem amar mais o seu pai, isso mesmo, você precisa amar Jesus mais do que o seu pai. Isso mesmo. Quem amar mais a sua mãe. Pô, a mãe não vale, Jesus. A mãe não vale. Poxa vida, né? Não pode ficar mexendo com a mãe dos outros assim. Ó, Jesus está dizendo, precisa amar mais a Jesus do que a mãe. É isso mesmo. Se perguntarem para você, você precisa, se você ainda tem sua mãe, você precisa responder, eu amo mais Jesus do que eu amo a minha mãe. Nossa, que feia, mas eu amo mais Jesus do que a minha mãe. Mas também Jesus está dizendo, mamães, não vou olhar para ninguém, ó, não precisa brigar comigo. Está dizendo que quem ama mais seus filhos do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ó, não estou olhando para ninguém, olhinho fechado. É forte. Você diante daquele baby, daquele bebê lindo, que não cresceu ainda, depois se torna essa coisa aqui. Você precisa dizer, Senhor Jesus, eu amo mais o Senhor do que o meu filho. Não é isso que acontece entre nós, hein? Várias vezes. Você tem que amar mais o seu marido e a sua esposa? Você tem que amar mais Jesus do que o seu marido. Você tem que amar mais Jesus do que a sua esposa. Pô, Ed, aí pegou pesado. Pai e a mãe, beleza. A gente sabe, né? A sociedade ensina, a gente cresce, corta o cordão umbilical, se distancia, às vezes, geograficamente. É mais fácil, mas a paixão da minha vida, o amor da minha vida, eu não posso, eu preciso que ele seja o primeiro na minha vida. E aí, por fim, quando a gente já estava cansado de Jesus, veio todas as nossas relações humanas, né? Você pode incluir aí vó, avô, todo mundo, sobrinho, tio, todo mundo. Aí ele fala da nossa própria vida. Você não pode amar mais a própria vida do que a mim, Jesus. E aí a própria vida é faculdade, é sucesso, é carreira, é profissão, é os nossos gostos, as nossas coisas e tudo mais. Puxa vida. Jesus dá uma solução para essa crise. E dá uma solução. O que me inspira nesse ensino de Jesus, realmente o que me faz ter desejo de viver e esperar a volta dele, é que Jesus me ensina a considerar o reino de Deus a coisa mais valiosa de todas. Fala, Ednardo, não tem nada mais precioso do que o meu reino, a minha justiça. Ele me ensina isso. Ele também me ensina a desfrutar o reino com o coração cheio de alegria. Na parábola, fala que o rapaz que encontrou o tesouro perdido, ele saiu cheio de alegria e escondeu o tesouro de novo, todo pimpão, como diz o Cláudio, e vendeu tudo para poder comprar aquilo lá de tanta alegria que ele tinha quanto aquele tesouro que para nós é o reino. A figura seria, o Ed então vendeu tudo que tem, usa como figura, considerou todas as outras coisas secundárias e falou, o reino é prioridade na minha vida, ele é muito valioso e eu estou alegre por isso. Eu não estou triste, não é pesado para mim que o reino seja o primeiro lugar. É alegre, é divertido, é prazeroso, é delicioso que o reino seja prioridade. Lembra? Há uma redefinição de valores. E eu, no encontro com Jesus, enxergando o reino, eu digo, as outras coisas são esterco, como Paulo diz. As outras coisas viraram esterco. E por fim, Jesus me ensina a me desprender. E ele me ensina que esse desprendimento se torna natural, não é algo forçado. Os olhos, como daqueles desenhos animados, saltam diante daquele tesouro de tal forma que é natural o desprendimento das outras coisas. É fantástico o ensino de Jesus. É um paradoxo, como o Retiro da Conde diz, é perder para ganhar.
como a Ifa Winkler diz, é perder para ganhar. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Eu queria deixar uma herança, mas eu já entreguei tudo para Jesus e eu não tenho mais uma herança para te dar. Por fim, eu gostaria de pensar em algumas aplicações práticas. Quero pensar em adolescentes, jovens, adultos e idosos. Talvez essa seja, de uma forma geral, uma boa divisão. Adolescentes presentes aqui, queridos, dançadores e minhocas dançadoras na lama, né? Se divertiram com a lama, né? Eu quero pedir para vocês que vocês ocupem o contraturno de vocês com visitas a viúvas, com visitas a órfãos, com visitas aos seus amigos não cristãos, leva para tua casa, faz estudo bíblico, assiste um filme, come alguma coisa junto. Usem o contraturno de vocês para o reino. Sirvam. Pega a vassoura, se não tem nenhuma outra ideia, veio na minha cabeça agora, pega uma vassoura, uma enxada, cortador de grama, pega uns 2, 3, vai pela vizinhança cortar grama. Vai entregar pão diário. Usa o contraturno. Vocês têm ideias muito mais criativas do que eu para usar o contraturno para o reino. Bem prático. Jovens aqui, mesmo que já tenha escolhido sua profissão, eu queria pedir que direcionem a sua carreira, a sua profissão, a partir do reino, a partir da perspectiva do reino e prioridade. Deixa eu dar um exemplo que a minha mãe sempre, tadinha, essa é uma coisa que ela vai ficar frustrada para o resto da vida. Minha mãe não está aí hoje não, né? Não, tá bom. Minha mãe dizia assim, meu filho, eu já te vejo de jaleco branco. Mas já te vejo de jaleco branco como um médico, um dentista. Eu falava, mãe, médico não, mãe. Não ia aguentar ficar vendo as pessoas sofrer ali, aqueles cortes, aquelas coisas e tal. Eu ia morrer de depressão na primeira semana. Parabéns aos médicos, parabéns aos enfermeiros, médicos. Médico, não, mas então vamos para uma outra, dentista, jaleco branco também. Fico te imaginando dentista. Essa daí é que é legal, tal, beleza. Sabe o que ela dizia para mim? Ela dizia assim, ó. Quando você for um dentista, estiver ganhando um bom dinheirinho lá, a mãe quer te ensinar uma coisa. Quero que tu separe um dia da tua semana como dentista para atender a sociedade de graça. Baita ideia. Baita ideia. Baita ideia. Jovens, direcionem as suas carreiras, profissões a partir do reino. Como eu vou usar, seja a profissão que for para o reino. Só uma dica, todas as profissões praticamente você se relaciona com alguém. Beleza? Tem pessoas ao redor, usa para o reino. Adultos, enxerguem sua empresa, onde você trabalha, escola, seja onde for, organização, amigos e família como um ambiente para divulgar o reino. Moleza, todo mundo sabe disso. Mas, sempre que eu encontro com alguém e a gente conversa, sempre volta e meia alguém diz assim, é que tu tá de tempo integral, né? Esse papo aí eu tô careca de ouvir. Tu tá de tempo integral, para ti é mais fácil. Tá, vamos definir então o que é tempo integral. Eu acordo, vamos lá, 7 horas, 8 horas, 6 horas. Eu vou dormir meia-noite, 1 hora, 11 horas, 10 horas, seja o que for. Da hora que eu acordei até a hora de eu dormir, esse é o meu tempo integral e esse é o teu tempo integral, mesmo que você não seja um pastor. Certo? Perfeito.
Da hora que eu acordei até a hora de eu dormir, fui transportado do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Jesus, do Filho amado. Então eu sou um cidadão do reino, eu estou de tempo integral no reino. Então temos uma novidade, todos agora aqui estamos de tempo integral no reino. Todos estamos de tempo integral no reino. A única diferença é a sua função e a minha função, o seu salário e o meu salário, as suas atribuições e as minhas atribuições. Mas bem-vindo ao time que vai expandir o reino de Deus. Estamos todos, sem exceção, de tempo integral no reino, da hora que acordamos até a hora de dormir, o soninho da noite. Idosos, ocupem o seu tempo, que naturalmente, no fim da idade, pelo que podemos observar, talvez não todos, mas há muito tempo também de sobra para fazer outras coisas. Ocupem visitando outros idosos, viúvas, órfãos, pessoas, leve presentes. Estudem a Bíblia, discipulem mulheres. Como é que eu faço isso? Pega a Bíblia e estuda com mulheres. Tem tantas mulheres na nossa igreja que gostariam de ter senhoras acompanhando e orando junto. Ia ser um alento para o coração dessas mulheres. E vocês se tornariam muito, muito mais úteis do que já são. Imagina. Gostaria de pedir para terminarmos que você abrisse em Romanos 14, 17. E lesse comigo esse versículo. Romanos 14, 17. Aconteceu no passado com pessoas que enxergavam o reino e não eram dignas. Acontece hoje com empresários e pessoas comuns como nós. E pode acontecer no futuro se nós redefinirmos as nossas prioridades. Romanos 14, 17 e 18 diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas perecíveis, mas justiça que provém das Escrituras, que provém do coração de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Se formos assim, o mundo não será digno de nós, como os personagens de Hebreus. Vamos fazer das histórias do reino as nossas histórias? É um convite. Vamos fazer das histórias do reino as nossas histórias? Nós queremos te agradecer, Senhor, por podermos estudar nessa noite, ouvir testemunhos e cantar sobre um tema tão empolgante, Senhor. Um tema lindo, um tema inspirador, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor Jesus. Tu que és santo, 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 Pai. De permitir que nós, tão pequenos, participemos do Teu reino, do nosso jeitão, com os nossos dons que foi Tu que nos deu, com a nossa personalidade. Ajuda-nos, Senhor, a ter ousadia, a viver uma vida de alegria realmente no Espírito Santo e conseguir infectar, inspirar, trazer, ajudar o Espírito Santo, Senhor, no sentido de nos dispormos nas mãos dele, a conduzir como ferramentas pessoas do reino, da escuridão para a luz de Jesus, Pai, como um dia a gente experimentou. Nós queremos que as histórias do reino, Senhor, que Tu conta nessa parábola, se tornem as nossas histórias. Nós pedimos em nome de Jesus, sabendo que o Senhor responde a nossa oração, Pai. Amém, Senhor.